Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando pelo Antigo Testamento e até o domingo passado nós estudamos sobre o povo de Deus em Gênesis. Hoje iniciaremos no livro de Êxodo. E o título do sermão é o chamado de Moisés. Vamos estudar como que Deus vocacionou Moisés para libertar o povo que estava oprimido. Está o texto em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Pai querido, mais uma vez em oração pedimos pela sua orientação, a sua capacitação, para que nós ministremos segundo a sua vontade, para o coração dos nossos irmãos que estão ouvindo a sua palavra, Senhor. Nos abençoe nessa manhã, fale aos nossos corações para que nós possamos aprender, como Moisés aprendeu contigo, Senhor, te servir, possamos também servir com amor, dedicação à sua santa palavra. Oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, o que você faz quando você está num momento de grande aflição? O que você faz? Quando você tem uma doença, quando você tem uma dificuldade ou perde um emprego, você procura resolver com seus próprios meios? Ou você ora a Deus? Quanto você ora a Deus? Nós olhamos no texto aqui e vemos que a oração faz parte do povo de Deus. A oração é uma resposta natural do crente à palavra de Deus. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Então, meus irmãos, em tempo de aflição, de desespero, devemos orar e clamar a Deus.
Essa dependência da oração é uma realidade presente na vida de todos nós. E olhamos aqui o texto e vemos esse exemplo marcante. O povo oprimido, nós olhamos a semana passada, o povo com José estava bem, e nesses 400 anos que aconteceram ali, aconteceu o reinado do povo Ixo, e quando o povo egípcio toma o poder e se torna o faraó de novo, dominando ali a região do Egito, eles oprimem o povo de Deus. Eles são açoitados, eles são forçados à escravidão e forçados a trabalhar com tijolos, construindo. E nós olhamos então que aquela dureza era tão grande, que o povo de Deus clama ao Senhor. Se você voltar à sua Bíblia, no capítulo 2, 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Essa oração não foi em vão. Deus levantou a pessoa. Deus ouviu o clamor desse povo. Deus ouviu o clamor desse povo que estava escravizado no Egito. E Deus então providencia uma forma de tirar esse povo do Egito para levar para a terra que manda leite e mel. Podemos ouvir e ver isso lá em 1 Samuel 12, 8, quando diz assim: havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Deus, meus irmãos, se importa com as necessidades, como ele se importou com a necessidade do povo que estava escravizado no Egito. E nós olhamos nesse texto aqui, para o melhor entendimento, 3 pontos principais. Nós vemos que um Deus, inicialmente, que se revela. O segundo ponto, Deus que revela um plano. E o terceiro, Deus que comissiona, então, a Moisés para libertar esse povo que estava oprimido. Vejamos então dos versos 1 ao 6. Vejam comigo, a resposta de Deus começa bem longe. Vejam, o verso 1: apacentava Moisés o rebanho de Jairo, seu sogro, sacerdote de Midian, elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases distintas, de 40 anos. Os primeiros 40 anos, nós vemos e conhecemos a história que ele, menininho, foi adotado pela filha de Faraó, viveu com o povo egípcio, viveu ali onde o rei, o Faraó, servia, onde a sua filha cuidava dele. E após 40 anos, então, ele vai para Midian. Ele se casa, ele é pastor de ovelhas, casou-se com Zípora, a filha de Jetro. E esse segundo período, meus irmãos, nós vemos aqui Deus chamando Moisés para essa ação. Vejam, ele estava levando o rebanho para perto do Monte Horebe. Se nós estudarmos e lermos um pouquinho, nós vamos perceber que esse Monte Horebe vai ser o mesmo Monte Sinai, onde Moisés vai ali receber a lei do Senhor, aonde ele vai servir ao Senhor. E a partir dos versos 2 a 5, então, nós vemos que Deus aparece a Moisés. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus aparecendo a esse servo que estava lá apacentando ovelhas, um pastor de ovelhas, quietinho lá no seu canto. E Deus então vai lá e chama a Moisés, e ele aparece então a Moisés. Vejam, aqui nós temos que Deus e o anjo do Senhor são a mesma pessoa. Parece assim estranho, mas vejam comigo o verso 3, 2a.
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Veja o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Assim como ocorre em muitos textos bíblicos, meus irmãos, o anjo do Senhor é identificado como o próprio Senhor. Resumindo essa história, nós podemos ver no texto que o pastor Heber Campos Pai fala sobre esse texto. Quando ele analisa, ele escreve da seguinte forma, para que nós possamos, com certeza, entender esse texto. É aqui que muitos intérpretes afirmam que o Filho de Deus, antes da encarnação, sempre deve ser visto como o anjo de Deus. Vejam, nesse sentido, Deus, o Filho, ainda não encarnado, é o mensageiro de Deus, o Pai, que se dirige ao recipiente da revelação, que é Moisés, mas Deus fala em seu próprio nome, sem enviar servo ou criatura. Então nós vemos, irmãos, que aqui é o próprio Deus, por meio do seu mensageiro, o nosso Salvador Jesus Cristo, que fala a Moisés. E depois nós olhamos aqui um texto interessante. Moisés fica abismado, maravilhado, ele fica encantado com o que ele olha. Veja o verso 3:2, a partir desse ponto. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Isso nós chamamos em teologia de teofania. Deus se revela de uma forma. Esse é um tipo de manifestação de Deus para se mostrar ao povo. Esse fogo, meus irmãos, ele queimava a sarça, e a sarça não consumia, deixando então Moisés maravilhoso. Não é um fogo desse fogo normal, é um fogo espiritual. Moisés temeu olhar para aquele fogo, sem saber o que estava acontecendo, maravilhoso. E era Deus ali, e nós olhamos então essa revelação teofânica a partir do verso 4. Vejam, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegueis para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha a maravilha que nós vemos aqui. Deus chama pelo nome: Moisés, Moisés. Nos lembramos de Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Quantas vezes Deus nos está te chamando também? Augusto, Augusto, Josmar, Josmar. Deus nos conhece pelo nome, meus irmãos. E quando Deus fala a Moisés aqui, que é terra santa, não significa que a terra seja santa, porque nós sabemos que toda a terra jaz no maligno. Mas onde está a presença de Deus, ali a luz, a santidade, não há lugar para trevas, não há lugar para Satanás ali. Todavia é o próprio Deus quem diz que a sua presença gloriosa torna esse lugar santo. Porque nós estamos num lugar santo, porque nosso Deus está aqui conosco nessa manhã. Por isso nós colocamos que aqui é um lugar santo essa manhã. Veja então, a partir do verso 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés não estava vendo que Deus havia assumido uma forma diferente. Ali nós vemos então que é a primeira vez que Moisés vê a Deus. Nessa primeira vez, Deus se identifica como o pai da nação israelita, o pai de todos que são salvos em Cristo Jesus. Mesmo hoje, nós somos adotados em Cristo. Então, nossos pais espirituais são Abraão, Isaque e Jacó. Sem possuir sangue
hebreu, mas nós somos adotados pelo sangue de Jesus, morto lá na cruz. E por fim, então, nós vemos Deus revelando-se de um modo que causa algum tipo de terror. Veja o finalzinho do verso 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. As teofanias, meus irmãos, com frequência provocam grande espanto. Depois de curiosamente observar, nós olhamos e percebemos então que Moisés percebeu que aquele era Deus. Como ele poderia ver Deus, ele sendo pecador? E esse Deus da sarça, meus irmãos, não era um Deus dos antigos, não era um Deus desconhecido, desculpem. Ele foi um Deus que agiu no tempo. Vejam comigo que ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus que reina agora. Veja, ele poderia falar: eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Jacó, eu era o Deus, mas não é isso, meus irmãos. Porque quem vive debaixo de Deus, quem é salvo em Deus, vive eternamente. Por isso que Deus fala sempre na primeira pessoa. Veja que isso é tão importante quando olhamos lá em Marcos, capítulo 1, 26 a 27, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, quando Jesus ensina sobre a ressurreição. Ele fala dessa forma, Marcos 1, capítulo 12, 26 a 27. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vejam, meus irmãos, Deus é um Deus de vivos. Nós vivemos e viveremos eternamente com Deus. Quando nós somos salvos, nós somos tirados da morte espiritual, do pecado, e somos levados para a vida eterna. Esse é um Deus que se revela, esse é um Deus que se revela por meio da natureza, e esse é o Deus que se revela de um modo especial. E qual o modo especial? Enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. Esse é o nosso Deus Salvador. Quem é Deus para você? É esse Deus dos antigos? É esse Deus que se revela até hoje? É esse Deus que se revela por meio de Jesus Cristo? É esse Deus, meus irmãos, que se revelou a Moisés. E se revela hoje, e vai se revelar eternamente, na vida eterna, porque Deus é um Deus de vivos, Deus dos salvos, Deus que vai nos levar para a vida eterna. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Deus, então, se revela a Moisés, lá na sarça. O segundo ponto que eu quero conversar e mostrar para os irmãos, que Deus é um Deus que revela o seu plano. Deus é um Deus que tem um plano. Deus não é um Deus aleatório que vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo. Deus tem um plano desde a fundação do mundo. O plano da redenção. E nesse texto nós vemos que Deus tem um plano para o povo e para Moisés. Veja então, nós temos o motivo desse plano. Está lá nos versos 7 a 9, se os irmãos abrirem aí comigo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus desatores. Conheço-lhe o sofrimento. Veja o 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Anteriormente nós ouvimos o quê? Que o povo estava oprimido, e Deus ouviu o gemido dessas pessoas. E nós podemos ouvir então, meus irmãos, que Deus livra quando nós pedimos de todo o coração, de todo o nosso arrependimento. Deus executa e escuta os nossos gemidos quando oramos a Ele.
Então, o segredo, meus irmãos, não está em orações lindas, bem elaboradas, bem boladas. Muitas vezes a gente fica com receio que Deus não está escutando, mas Deus ouve aquele coração que está realmente arrependido dos seus pecados. É esse coração sincero que Deus responde. É esse coração sincero que Deus ouve o clamor. Como está o seu coração nessa manhã, meus irmãos? Com o coração sincero, peça a Deus orientação. Então nós vemos que Deus tem um plano. E qual o propósito de Deus para eles? O seu propósito é o quê? Transferir o povo. Ele trata e tirará do povo do Egito, que estavam ali oprimidos, escravizados, e levará então para a Terra Santa. Veja o verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e dos jebuseus. Veja que Deus então prepara, comissiona Moisés para tirar esse povo. E então ele leva o povo para o deserto, para a frente do monte Sinai, ou monte Horebe. Fica ali 1 ano, é formada a nação de Israel. Então eles caminham por cerca de 40 anos, mesmo que de forma pecaminosa, muitos errados. Então eles vão entrar na terra prometida, aonde vivia esse povo idólatra. Então Deus capacita a Caleb e Josué para entrar junto com a população, para dominar essa terra. E nesse momento são divididas as 12 tribos ali de Israel. Então nós olhamos um aspecto muito importante aqui, meus irmãos. Deus tirando o povo da escravidão ali no Egito, levando para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E como nós podemos trazer isso para hoje? Deus nos tira da escravidão, da morte espiritual e nos leva para a vida eterna por meio do seu Salvador e nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus faz para as nossas vidas. É isso que Deus fez com Moisés. Então nós olhamos agora o plano de Deus. Veja qual o plano. Está lá no verso 10. Ele diz: Moisés, meu plano é você. Você é meu plano. Eu te escolhi. Deus é um Deus que envia. Ao longo da Bíblia, Deus envia pessoas, capacita pessoas. Nós olhamos aí nos últimos domingos, Deus chamando José para o povo não morrer na fome, e que ele faz, ele encaminha José para o Egito, e ali então ele torna-se um grande governador, e o povo de Deus não passa fome, vai morar ali tranquilamente. Deus chama Jeremias para pregar a palavra de Deus aos israelitas que estavam no pecado. Deus chama a outros profetas para o quê? Para chamar a atenção do povo que estava no pecado. E Deus também chamou a Jesus para proclamar libertação aos oprimidos e dar salvação a todos nós. Os discípulos foram enviados para pregar e demonstrar o poder de Deus. Deus é um Deus que envia, meus irmãos. Ele é um Deus que capacita. Ele é um Deus que chama a cada um de nós para ir levar o Evangelho. Pense com você essa manhã. Qual o plano de Deus para a sua vida? Coloque isso em oração. Muitas vezes nós ouvimos a pregação, ouvimos a palavra de Deus e vamos para a igreja, ouvimos várias lições de escola bíblica dominical, ouvimos vários cultos missionários, ouvimos vários cultos evangelísticos e nós ficamos sentados. Abra o seu coração essa manhã, coloque-se na presença de Deus. Deus, o Senhor está me chamando para onde? Para onde você está chamando? Como fez aqui com o nosso reverendo Quaresma, chamou para vir pregar a igreja e instalar a igreja aqui no Noroeste, e capacitando a ele, e chamando muitos de nós também para virmos ajudar aqui.
mas nós temos mais coisas para fazer. Não é só instalar a igreja, ele também evangelizar esse povo que está aí do lado. E por fim, meus irmãos, nós vemos que Deus ouviu a resposta de Moisés, mas também ele comissionou a Moisés. Homens do Antigo Testamento, como Moisés, está no verso 11 e 12, ele estava bem com a sua vidinha pacata, cuidando das suas ovelhinhas, levando para pastar, ali no Monte Horebe, bem tranquilo com a sua esposa, com suas filhas. Mas Deus vai lá: Moisés, tem um plano para você. Estou te chamando, estou te comissionando. E nós olhamos então, meus irmãos, que Moisés apresenta vários argumentos para não responder esse chamado de Deus. Veja o verso 11, a primeira objeção, a vocação para que Moisés fosse essa pessoa. Verso 11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés não confiava na sua própria capacidade. Parece assim que, desde que ele saiu fugido do Egito, né, desde que ele saiu fugido lá do povo, ele ficava assim, preocupado com o que aconteceria com ele. Após uma tentativa de apartar, então, uma briga, veja o que aconteceu com Moisés. Ele mata um egípcio, então ele é descoberto, então ele foge aí nesse segundo período da vida dele. Olhamos também, nós temos a segunda objeção, lá no capítulo 3, abram comigo, verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Como a primeira desculpa não funcionou, ele falou: olha, eu não sei quem que é Deus direito, né? Como é tentadora, meus irmãos, essa desculpa. Quantas vezes, eu não conheço o Evangelho direito, eu não conheço a Bíblia direito, eu não conheço as coisas direito, eu não conheço como funciona a igreja, mas o que Deus quer para mim e para você é que você vá lá e pregue o Evangelho, poder de Deus para a salvação. Pregar que Jesus morreu numa cruz para salvar o pecador, e você precisa se arrepender. Precisa de grandes coisas para entender isso, para pregar isso. É isso que Moisés está falando. E nós olhamos então a terceira objeção, capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Meus irmãos, Moisés queria saltar fora, né? Fugir, se esconder. Deus não fica, meus irmãos, dando espetáculos. Às vezes Moisés queria um negócio muito especial, mas quando Deus quer, ele faz, como ele deu para Moisés, esqueci o nome, um bordão, para que ele vire e cobre e faça várias maravilhas para o povo. Deus, meus irmãos, capacita qualquer um de nós, até nós, pobres mortais, pobres da nossa vida. Mas, meus irmãos, nós olhamos a quarta objeção, verso 10 do capítulo 10, diz assim, capítulo 4, desculpem, verso 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha mais outra desculpa, era pesado de língua. Dizem que Moisés era gago, então ele roubou mais essa desculpa. Moisés tinha os seus próprios planos, ele queria ficar ali na sua vidinha, mas diante de resposta tão descabida, meus irmãos, Deus se ira. Veja comigo a partir do verso 14 do capítulo 4. A reação do Senhor: então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse:
Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, ele se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual has de fazer sinal. Diante dessa última reação negativa de Moisés, Deus se ira. Deus chama a atenção desse povo. Deus estava correto na sua ira, pois ele havia prometido o que, meus irmãos? Veja o que está lá no verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus desse monte. Como Moisés foi com o coração duro. Deus se irritou, mas mostrou a Moisés que Deus estava contigo. Muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos perguntas como Moisés. Quem sou eu, Senhor? Sou aqui, não conheço as Sagradas Escrituras direito, sou fraco, não tenho dinheiro para ir ali pregar, não tenho dinheiro para ajudar alguém. Mas há várias maneiras de ajudar as pessoas, meus irmãos. Quer um exemplo simples? Tem o Instituto de Cegos. Qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, olha, deixa eu gravar um livro aqui. A pessoa que é cega vai ouvir aquele livro por causa do seu trabalho. Você não vai gastar nada, só a sua linda voz. A Missão Vida mesmo. Temos lá um domingo da família. Há internos lá que não recebem a família durante esse dia, nem o tempo que é interno. Você pode ir lá, orar com essa pessoa, conversar com ela. Há tantas maneiras, meus irmãos, há momentos, e Deus fala, olha, independente da circunstância, confia, eu estarei contigo. Que é uma oração mais errada. Deus, venha ficar comigo. Que coisa quando nós oramos errado. Desculpe, orando errado dessa forma. Porque Deus nos salvou e Ele fala na sua oração sacerdote, de maneira nenhuma eu deixarei essa pessoa. Meus irmãos, Deus está contigo, Deus habita no seu coração, o Espírito Santo habita no seu coração. Repense nessa manhã, ore ao Senhor. Caso você esteja questionando muito a Deus, talvez, meus irmãos, você se encontre em rebelião contra Deus. Repense seus conceitos. Repense a sua vida. Quero concluir falando, meus irmãos, que Deus te salvou. Deixou muitos mandamentos, como ide e pregar o evangelho e fazei discípulos. Moisés, com todas as qualidades, se dependesse da sua própria vontade, ficaria lá, cuidando do seu gadinho. Mas Deus chama e trata a Moisés, e nós olhamos no texto que nós olhamos aqui na devocional, pela fé, Moisés foi fazendo isso. Moisés foi um homem que levou mais de 2 milhões de pessoas para a terra prometida. Se Deus verdadeiramente tem chamado você para alguma tarefa, fique tranquilo, fique bem tranquila, Lara, fique tranquila, Salles, que Ele vai te comissionar, porque Ele mesmo falou que estará contigo. Atenda logo a voz de Deus, isto é melhor para a sua vida, meus irmãos. Afinal, se Deus te dá uma tarefa, qualquer desculpa que você arrumar é uma rebelião contra o mandamento do Senhor. Deus chamou a Moisés, capacitou a Moisés, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na sua falta de fé, Moisés confiou em Deus.
como ele fala lá em Êxodo capítulo 33, verso 10, se o Senhor for comigo, eu irei. Faça essa pergunta para Deus. Se Deus, vá comigo, eu estou pronto para te servir. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Pai querido, graças te damos por mais essa manhã que o Senhor nos dá, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir sobre o chamamento de Moisés para ir libertar o povo que estava oprimido. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine por meio do seu Santo Espírito para levar a tua palavra a tantas pessoas que estão perdidas nesse mundo. É nesse sentido que nós pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus.